Eu sou a Rosa, tenho hoje 64 anos, mas a lembrança que vou dividir com vocês me persegue como se tivesse acontecido ontem. Nunca falei disso em voz alta. Guardei dentro do peito, escondi de todo mundo, até de mim mesma, por décadas. E agora, olhando para o tempo que me resta, decidi que não quero levar esse silêncio comigo. Talvez alguém aí, escutando minha voz, encontre coragem para não viver o que eu vivi. Nasci e cresci em um povoado pequeno no interior de Pernambuco. Nossa casa era simples, de barro e madeira, com uma varanda estreita onde minha mãe colocava vasos de plantas e umas galinhas viviam ciscando pelo quintal. O chão era de cimento gasto, sempre limpo com água e sabão feito em casa. Minha mãe, Dona Estelita, passava os dias costurando roupas para vizinhas, sempre com um pano enrolado na cabeça para segurar o suor do calor. Meu pai, seu Amaro, trabalhava na roça de mandioca e milho. Ele saía de madrugada e só voltava quando o sol já estava se escondendo atrás dos morros. Dinheiro, a gente tinha pouco. Muitas vezes, o jantar era só cuscuz de milho com café preto, mas minha mãe dizia sorrindo que a gente era rico porque tinha fé. E fé era o que não faltava naquela casa. Todos os domingos, a gente acordava cedo para ir à igreja. Minha mãe me acordava passando a mão leve nos meus cabelos e dizendo: Rosa, levanta, minha filha, vamos agradecer a Deus. A igreja era um salão de madeira pintado de azul claro, com bancos velhos e um cheiro forte de cera de vela. Para mim, criança de 9 anos, aquilo parecia um palácio. Eu adorava o som dos hinos, as vozes se misturando, o calor das pessoas se abraçando umas às outras. O pastor da nossa comunidade era o Senhor Joaquim. Homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, voz calma e firme. Todo mundo falava dele como um homem de Deus, um guia. Minha mãe, especialmente, dizia que ele era um presente divino para nosso povoado. Eu acreditava em cada palavra que ele dizia. Quando ele subia no púlpito com a Bíblia nas mãos, eu sentia como se estivesse diante de alguém que conversava diretamente com o céu. No final dos cultos, ele sempre cumprimentava as pessoas na porta, sorrindo, olhando nos olhos de cada um. Minha mãe repetia que eu devia seguir o exemplo dele, porque era um homem de fé verdadeira. Minha infância corria entre a escola simples que ficava a 20 minutos de caminhada, as brincadeiras na rua de terra batida com minha melhor amiga, Lourdes, e os domingos na igreja. Lourdes e eu corríamos atrás de papagaios improvisados, brincávamos de esconde-esconde até o corpo cansar, e ríamos sem parar. Mas a igreja sempre foi o lugar onde eu me sentia mais especial. Eu vestia o meu melhor vestido, um que minha mãe costurou com tecido de chita florida, e caminhava de mãos dadas com ela, cantarolando hinos no caminho. Eu me sentia como se Deus estivesse sorrindo para mim. Um dia, depois do culto, o pastor Joaquim me chamou perto do altar. Eu tinha levado umas flores do quintal para enfeitar a mesa, e ele olhou para elas com atenção. Depois, com aquele sorriso calmo, disse: Rosa, você tem um coração bondoso. Deus vê isso e vai te abençoar muito. Senti meu rosto esquentar. Sorri sem jeito, mas por dentro meu peito explodia de orgulho. Contei para minha mãe em casa, e ela ficou feliz, dizendo que eu estava no caminho certo. Meu pai, sentado na cadeira de balanço, murmurou que eu era uma filha obediente e que Deus ia sempre me proteger. Depois daquele elogio, o pastor começou a me chamar com mais frequência. Primeiro para ajudar a arrumar as flores, depois para organizar os livrinhos de hinos, mais tarde para ficar perto do púlpito durante as pregações. Minha mãe se enchia de orgulho e dizia às vizinhas que eu estava virando a menina dedicada do pastor. Eu acreditava nisso, achando que era mesmo uma bênção. Mas lembro de um detalhe que, naquela época, eu não soube entender. Um dia, enquanto eu limpava as cadeiras da frente, ele chegou devagar e colocou a mão no meu ombro. Disse que eu era diferente das outras crianças, que Deus tinha um plano especial para mim. Senti um aperto estranho na barriga, mas sorri sem graça e continuei o que estava fazendo. Quando cheguei em casa, não contei nada.
Achei que era bobagem minha. As semanas foram passando, e esse aperto começou a aparecer mais vezes. Eu notava o jeito dele me olhar em silêncio, às vezes demorando um pouco mais do que parecia normal. Uma sensação estranha me percorria o corpo, como se eu tivesse feito algo errado, mesmo sem entender o que. Um domingo, ele me chamou para ajudar na salinha dos fundos, onde guardavam as velas e os panos do altar. A igreja já estava quase vazia, só se ouvia o barulho do vento batendo nas paredes de madeira. Ele falou que queria me ensinar mais sobre como servir a Deus, que eu era especial. Eu me sentei numa cadeira, segurando forte o pano que minha mãe tinha mandado. O coração batia tão rápido que eu achava que ele ia ouvir. Ele sorriu, se aproximou e passou a mão leve no meu cabelo, dizendo que Deus se agradava de meninas obedientes e puras. Meu rosto queimou, e minhas mãos suaram. Eu não soube o que responder. Ele me pediu para guardar aquilo como um segredo, que era entre nós e Deus. Naquela noite, deitei na minha cama de madeira e fiquei olhando para o teto de telhas. Tentei rezar, pedindo para Deus me mostrar se estava tudo certo. Mas o sono não vinha. O cheiro da cera da igreja parecia ainda grudado em mim, e o aperto no peito não me deixava em paz. Eu tinha só 9 anos. E naquele momento, sem entender, algo dentro de mim começava a mudar para sempre. Depois daquele domingo, as coisas na igreja mudaram para mim. O pastor Joaquim parecia sempre ter um motivo para me chamar. Às vezes era para segurar os hinos enquanto ele organizava o púlpito, outras para ajudar a colocar flores no altar. Minha mãe ficava radiante quando eu contava, dizia para as vizinhas que eu estava crescendo na fé e que o pastor tinha um carinho especial por mim. No começo, eu me sentia importante. Achava que estava sendo escolhida por Deus para uma missão bonita. Lourdes, minha melhor amiga, até brincava dizendo que eu ia virar a ajudante oficial do pastor. Eu sorria, mas por dentro, às vezes, o peito apertava sem explicação. Um dia de semana, depois da escola, minha mãe pediu que eu levasse um bolo de fubá que ela tinha feito para o pastor. Fui correndo, o pano quente ainda envolvia o bolo, soltando um cheiro doce. A porta da salinha estava fechada, bati de leve, e ele abriu com um sorriso calmo. Que alegria receber esse presente, Rosa, disse, colocando a mão no meu ombro de leve. Você traz luz para este lugar. Entrei devagar. A sala estava silenciosa, só o barulho distante de uns passarinhos do lado de fora. Sentei numa cadeira perto da porta. Ele falou da escola, perguntou se eu ajudava minha mãe. Eu respondia tudo animada, feliz por ser ouvida. Mas quando ele se inclinou um pouco, falando mais baixo, senti um frio na barriga. Deus gosta de meninas como você, Rosa. Meninas puras, obedientes. Eu sorri sem graça, apertei as mãos no colo, sem saber por quê. Quando saí, meu coração estava acelerado. Em casa, contei que o pastor elogiou o bolo, e minha mãe sorriu orgulhosa. Não falei nada sobre a estranheza que senti. Com o tempo, os comentários dele começaram a mudar. Já não eram só elogios ao meu esforço, mas também sobre minha aparência. Você está crescendo, Rosa, daqui a pouco vira uma mocinha bonita. Eu baixava a cabeça, sem saber como reagir. O rosto queimava, e as pernas pareciam fracas. Minha mãe ria quando eu contava, dizendo que ele só estava brincando. Lourdes, no entanto, não achava graça. Um dia, no recreio da escola, enquanto a gente dividia um pedaço de pão com manteiga, contei o que o pastor tinha dito. Ela franziu a testa e falou: Rosa, isso não tá certo, não. Homem adulto não devia falar essas coisas. Mas ele é pastor, respondi, tentando acreditar no que dizia. Pastor também é gente, ué. E tem gente que não é boa, mesmo usando a Bíblia. As palavras dela ficaram na minha cabeça, mesmo eu tentando afastar. Aquela noite, deitada na cama, repeti para mim mesma que o pastor era um homem de Deus,
que não faria nada errado. Mas, no fundo, o aperto no peito só crescia. Alguns domingos depois, ele pregou sobre obediência. Falava que as crianças deviam ouvir os mais velhos, porque Deus falava através deles. Eu estava sentada na primeira fileira, como ele sempre pedia, e durante todo o sermão senti o olhar dele sobre mim. Minhas mãos suavam tanto que o livrinho de hinos quase escorregou. No final, ele me chamou de novo para arrumar as flores. Eu estava mais quieta que o normal. Está cansada, Rosa? Perguntou, com voz suave. Um pouco, respondi, tentando sorrir. Ele passou a mão no meu ombro e disse: Deus gosta quando você obedece. Não precisa contar a ninguém nossas conversas. É um segredo entre nós e ele. Meu coração disparou. Concordei balançando a cabeça, mas não entendi direito. Só senti o peso daquelas palavras como se fossem uma pedra dentro do meu peito. Em casa, minha mãe estava animada. O pastor disse que você é uma bênção, Rosa. Eu sorri sem mostrar os dentes, escondendo a confusão que me sufocava. Naquela noite, deitei na cama e tentei rezar. Fechei os olhos, mas o rosto do pastor aparecia na minha mente, junto com o toque no ombro. Pedi a Deus que me mostrasse se estava tudo bem. Mas o sono não vinha fácil, e quando finalmente adormeci, sonhei que estava presa no salão da igreja, sem conseguir sair, enquanto o vento batia forte nas portas de madeira. Acordei assustada, com o coração disparado e o pijama colado de suor. Fiquei olhando para o teto, tentando respirar devagar. Tinha só 9 anos, mas algo dentro de mim sabia que havia uma sombra crescendo ao meu redor. E eu ainda não fazia ideia do quanto isso ia mudar minha vida. Os dias foram passando, e minha vida girava cada vez mais em torno da igreja. Minha mãe dizia que eu estava sendo guiada por Deus e que o pastor Joaquim tinha visto algo especial em mim. Eu queria acreditar. Queria pensar que aquele aperto no peito era só timidez, que não havia nada errado. Mas, toda vez que eu ficava sozinha perto dele, meu corpo parecia saber de algo que minha mente ainda não compreendia. Numa tarde de quarta-feira, minha mãe me pediu para levar um pano bordado que ela tinha feito para o altar. Fui andando devagar pela rua de terra, com o pano dobrado nos braços. O sol já estava baixo, e a sombra das árvores alongava no caminho. Quando cheguei, a igreja estava quase vazia. Só se ouvia o render do portão de ferro ao vento. Bati na porta da salinha, e o pastor abriu com aquele sorriso calmo. Entre, Rosa. Eu estava esperando você. Entrei devagar. A sala tinha cheiro de cera e madeira velha. Ele pegou o pano, elogiou o bordado e pediu que eu sentasse um pouco. Você sabe, Rosa, Deus escolhe algumas pessoas desde cedo. E eu sinto que você é uma delas. Meu coração disparou. Apertei as mãos no colo, sem saber o que dizer. Mas é importante guardar segredo, minha filha. O que a gente conversa aqui não precisa ser comentado com ninguém. Nem com sua mãe. É algo sagrado, só nosso e de Deus. Senti a boca secar. Balancei a cabeça em silêncio. Ele se aproximou e passou a mão devagar no meu cabelo, depois deixou a palma pousar de leve no meu ombro. Um calafrio percorreu minhas costas. Você está crescendo depressa, logo será uma moça de verdade. Meu rosto queimou. Olhei para o chão, desejando sair dali. Quando cheguei em casa, minha mãe estava costurando e perguntou como tinha sido. Contei só que ele elogiou o pano. Ela sorriu, orgulhosa. Não falei do aperto que sentia, porque tinha medo de parecer ingênua ou ingrata. No domingo seguinte, ele pregou sobre confiança. Dizia que era preciso confiar nos guias que Deus colocava em nosso caminho. Eu sentada na frente, sentia cada palavra como se fosse dirigida a mim. Quando o culto terminou, ele me chamou de lado e disse, com voz baixa: Nunca se esqueça, Rosa,
Deus fica triste quando a gente quebra a confiança que Ele nos dá. Naquele dia, à noite, fiquei deitada pensando no que ele disse. Tentei rezar, mas as palavras se embaralhavam. Em vez de paz, senti um peso no peito. Algumas vezes, Lourdes percebeu minha mudança. Na escola, enquanto a gente dividia um caderno para copiar as lições, ela comentou: "Você anda diferente, Rosa. Parece sempre com medo." "É só cansaço", respondi, tentando disfarçar. Ela não acreditou. Apertou minha mão e disse: "Se alguém te fez alguma coisa, me conta. Eu tô aqui." Quis falar, mas o medo me engoliu. As palavras do pastor ecoavam: "Deus se entristece com quem quebra a confiança." Numa tarde, minha mãe me pediu para levar um caderno novo para o pastor anotar os hinos. O caminho até a igreja parecia mais longo do que nunca. Quando cheguei, ele estava sozinho, lendo a Bíblia. "Rosa, que bom que veio." Ele me fez sentar e segurou minhas mãos por alguns segundos. "Você é muito importante para mim, e para Deus." Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Tentei puxar as mãos, mas ele segurou firme e disse: "Não tenha medo. O medo não vem de Deus." Aquelas palavras me confundiram. Eu não entendia por que meu corpo tremia se era algo bom. Ele soltou minhas mãos devagar e sorriu. "Lembre-se, o que falamos aqui é segredo. Deus confia em você." Voltei para casa com as pernas pesadas, como se carregasse um saco de pedras. Minha mãe me perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, mas minha voz saiu baixa. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei olhando para as telhas, ouvindo o barulho distante dos grilos, e pensando se Deus realmente queria que eu guardasse aqueles segredos. O aperto no peito se transformava em um nó difícil de engolir. Eu ainda não sabia, mas aquele era só o começo de uma prisão silenciosa, feita de palavras suaves, toques leves e promessas de bênçãos. E, mesmo sem entender, eu já estava presa nela. Naquela semana, minha mãe acordou animada. Disse que o pastor Joaquim tinha comentado que eu estava ajudando muito na igreja e que queria conversar comigo de novo. Ela falava isso como se fosse um prêmio, um reconhecimento de Deus. Eu apenas sorri sem mostrar os dentes, mas por dentro senti um frio percorrer meu corpo. No domingo, coloquei o vestido azul de chita que minha mãe costurara especialmente para mim. Ela dizia que eu parecia uma princesa de festa. Caminhamos juntas até a igreja, e o vento quente da tarde levantava a poeira da estrada. Lourdes me esperava na porta, mas o pastor me chamou logo cedo para ajudar no altar. Não pude brincar nem trocar confidências com ela. O culto foi como sempre, mas eu não conseguia prestar atenção. Cada vez que o pastor levantava os olhos, parecia mirar diretamente em mim. Quando terminou, ele apertou minha mão e disse, sorrindo para todos ouvirem: "Essa menina é uma verdadeira bênção para a nossa comunidade." Minha mãe ficou orgulhosa. Eu, porém, sentia minhas pernas tremerem. Depois que a maioria já tinha ido embora, ele pediu que eu ficasse para ajudá-lo a arrumar os bancos. Minha mãe, feliz, disse que ia me esperar em casa. Quando percebi, estávamos só nós dois no salão silencioso. O ar parecia pesado, e o cheiro da cera ainda queimando misturava-se ao suor que escorria da minha nuca. "Rosa, vem aqui", disse, com aquela voz calma que não admitia recusa. Aproximei-me devagar, segurando o livrinho de hinos como se fosse um escudo. Ele olhou para mim por alguns segundos sem falar nada. Depois, colocou a mão no meu ombro e apertou de leve. "Você está crescendo tão rápido, logo será uma moça de verdade. Deus me mostrou que você é diferente, especial." Meu coração disparou. O rosto queimava, e a respiração ficou curta. Eu queria sorrir, mas meus lábios não obedeciam. "Pastor, posso ir?" murmurei, quase sem voz.
Ele se inclinou, aproximando o rosto do meu. Não tenha medo, Rosa. Medo não vem de Deus. Confie em mim. Suas palavras soaram como uma ordem. Senti os dedos dele descerem pelo meu braço devagar, como se testassem minha reação. Meu corpo travou. Eu não conseguia me mover. Ele suspirou e completou. Lembre-se, isso é um segredo entre nós e Deus. Se alguém souber, pode ser que o Senhor se entristeça. Assenti em silêncio, engolindo o nó que prendia minha garganta. Quando ele finalmente me deixou sair, minhas pernas estavam tão bambas que quase tropecei nos degraus da porta. Em casa, minha mãe estava costurando. O pastor elogiou você de novo? Perguntou, sorridente. Sim, mãe, respondi baixo, sem coragem de dizer mais nada. Ela suspirou feliz, como se eu tivesse trazido uma medalha para casa. Naquela noite, deitei-me na cama e não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia o peso da mão dele no meu braço. Rezei baixinho, pedindo para Deus me proteger, mas parecia que o céu estava em silêncio. No dia seguinte, na escola, Lourdes percebeu meus olhos vermelhos. Sentamos juntas na sombra de uma mangueira no recreio. Rosa, você tá estranha. Tá escondendo alguma coisa. Mordi os lábios, tentando segurar as lágrimas. Não é nada, só tô cansada. Ela segurou minha mão. Olha, se alguém te fez alguma coisa, você pode me contar. Eu juro que não vou contar pra ninguém. Senti a garganta apertar. Por um instante, pensei em falar. Mas as palavras do pastor ecoaram. Deus pode se entristecer se você quebrar nosso segredo. Balancei a cabeça, fingindo um sorriso. Lourdes me olhou séria, desconfiada, mas não insistiu. No domingo seguinte, aconteceu algo que nunca esqueci. Depois do culto, ele me chamou novamente para a salinha dos fundos. A igreja já estava quase vazia. O silêncio era tão grande que eu ouvia meu próprio coração bater. Rosa, sente-se, disse, apontando para uma cadeira. Obedeci. Ele se aproximou devagar, colocando a Bíblia sobre a mesa. Você confia em mim, não é? Assenti com a cabeça. Isso é importante. Deus me mostrou que você foi escolhida para algo grande. Enquanto falava, passou a mão no meu cabelo, depois no meu ombro, e deixou os dedos descansarem ali. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Minhas mãos suavam, e eu mal conseguia respirar. Não tenha medo, repetiu, olhando nos meus olhos. É um segredo nosso, e Deus se alegra com sua obediência. Aquelas palavras me sufocaram. Eu queria levantar e sair correndo, mas minhas pernas não respondiam. Quando ele finalmente se afastou, senti como se tivesse levado todo o ar da sala com ele. Voltei para casa calada. Minha mãe perguntou como tinha sido, e eu disse apenas: o pastor disse que eu sou especial. Ela sorriu, sem perceber as lágrimas que eu engolia. Naquela noite, rezei mais uma vez, mas não encontrei resposta. Apenas aquele silêncio pesado que parecia confirmar meu medo. Eu tinha apenas 9 anos, e já sentia que minha infância estava escorrendo pelos meus dedos. Depois daquele domingo, o peso do segredo cresceu dentro de mim. Eu ainda brincava com Lourdes na escola, mas já não era a mesma coisa. Ria menos, olhava mais para o chão e evitava falar sobre a igreja. Quando ela me perguntava, eu desviava o assunto. Em casa, minha mãe não parava de repetir como eu estava sendo uma bênção. O pastor disse que você tem um coração puro, Rosa. Deus tem planos grandes para você. E me olhava como se eu já fosse uma mulher adulta. Eu sorria sem mostrar os dentes, mas por dentro, meu estômago revirava. Numa tarde, minha mãe pediu que eu levasse um caderno novo para o pastor. O caminho até a igreja parecia mais longo que nunca. O sol queimava minha pele,
e o pano que embrulhava o caderno ficou úmido de suor nas minhas mãos. Quando cheguei, a porta da salinha estava aberta, e o pastor me chamou com aquele sorriso que agora me dava arrepios. Que bom que você veio, Rosa. Estava esperando. Sentei na cadeira perto da porta, sem soltar o caderno. Ele se aproximou devagar e falou com voz baixa. Você é muito obediente. Deus gosta disso. Nem todas as crianças são assim. Enquanto dizia, colocou a mão no meu joelho, de leve, e depois tirou como se nada tivesse acontecido. Meu coração disparou, e minhas mãos suaram tanto que quase deixei o caderno cair. Confiança é um dom, Rosa. E Deus confiou em você. Por isso precisamos guardar segredo. Assenti, mesmo sem entender por que aquele toque me deixava com vontade de sair correndo. Em casa, minha mãe perguntou como tinha sido. O pastor disse que eu sou obediente. Ela sorriu, orgulhosa. Eu sabia. Você vai trazer orgulho para nossa família, minha filha. Naquela noite, tentei rezar. Pedi a Deus que me mostrasse se aquilo era certo. Mas o silêncio do quarto parecia maior que minhas palavras. Virei para o lado, abracei o travesseiro e chorei baixinho para que minha mãe não ouvisse. No dia seguinte, na escola, Lourdes percebeu meus olhos vermelhos. Rosa, aconteceu alguma coisa? Perguntou, séria. Balancei a cabeça. Não, só tô cansada. Ela estreitou os olhos. Rosa, olha para mim. Segurou minha mão. Eu sei que você tá escondendo alguma coisa. Quis contar, juro que quis. Mas a voz do pastor ecoava: se você contar, Deus pode ficar triste. Engoli as palavras e apenas murmurei. Tá tudo bem, Lourdes. O tempo foi passando, e o pastor arrumava sempre um jeito de me manter por perto. Às vezes, dizia que precisava da minha ajuda para arrumar os hinos, outras, pedia para eu levar flores. Minha mãe vibrava de alegria quando ouvia. Você tem um chamado, Rosa. Obedecer ao pastor é obedecer a Deus. Essas palavras me prendiam mais do que correntes. Eu não tinha coragem de dizer não. Um domingo, depois do culto, o pastor pediu que eu ficasse de novo. Minha mãe disse que ia me esperar em casa. Entrei na salinha, e ele fechou a porta devagar. O ar ficou pesado. Ele me pediu para ajoelhar perto do altar e rezar com ele. Fiz o que mandou. Enquanto orava, senti sua mão pousar no meu ombro. Deus está feliz com você, Rosa. Nunca esqueça, este é o caminho certo. A voz dele era calma, mas dentro de mim tudo gritava. Quis levantar, mas minhas pernas não obedeceram. Quando ele terminou, olhou bem nos meus olhos e disse: Você é minha menina especial. Não deixe ninguém roubar isso de você. Saí de lá com as pernas trêmulas. Em casa, minha mãe perguntou como tinha sido. Ele disse que eu sou especial. Ela sorriu, ajeitou meu cabelo e respondeu: É porque você é mesmo. Mas naquela noite, deitada na cama, as palavras dele ecoavam como um peso no meu peito. Fechei os olhos e vi seu olhar fixo, senti de novo o toque no ombro, e o medo me tomou inteira. Eu tinha apenas 9 anos, mas já sentia que algo dentro de mim estava se quebrando. As semanas foram se arrastando, e o silêncio dentro de mim só aumentava. Eu já não ria mais nas brincadeiras de rua com a Lourdes. Quando ela corria atrás de mim, tentando me pegar no esconde-esconde, eu fingia que estava cansada e me sentava cedo no chão de terra batida. Ela me olhava séria, desconfiada, mas não insistia tanto quanto antes. Em casa, minha mãe repetia todos os dias: Rosa, o pastor Joaquim fala tão bem de você. Disse que sua obediência é um exemplo para as outras meninas. Eu sorria sem mostrar os dentes, mas por dentro sentia uma pontada, como se aquela frase me empurrasse ainda mais para um lugar que eu não queria estar.
Numa tarde, logo depois da escola, minha mãe colocou um prato de cuscuz na mesa e disse: "O pastor vai passar aqui mais tarde. Quer falar com você." Quase deixei a colher cair da mão. "Comigo, mãe?" perguntei, tentando disfarçar o susto. "Sim, com você. Disse que sente sua falta nos dias de semana." "É uma honra, Rosa." Ela sorriu, ajeitando o lenço no cabelo. Senti o estômago embrulhar. Quando ele chegou, trouxe a Bíblia debaixo do braço e um sorriso tranquilo. Minha mãe o recebeu como se fosse da família, colocou o café na mesa e me chamou para sentar ao lado dele. Eu obedeci, mesmo com as mãos suando frio. Ele começou falando alto, para minha mãe ouvir. "Dona Estelita, sua filha é mesmo uma joia. Deus a escolheu para coisas grandes." Minha mãe suspirou, orgulhosa. Depois, se inclinou um pouco e falou baixinho, só para mim: "Você não pode me deixar sozinho, Rosa. Nosso segredo é importante para Deus." Enquanto dizia isso, sua mão tocou de leve meu joelho, escondida pela toalha da mesa. Meu corpo gelou. Minha mãe, sem perceber nada, sorria e perguntava se ele queria mais café. Quando ele foi embora, me abraçou rápido na frente dela e murmurou ao meu ouvido: "Deus castiga quem quebra a confiança. Não se esqueça." Passei o resto da noite calada, empurrando a comida no prato sem fome. Minha mãe notou. "O que foi, Rosa?" "Nada, mãe, só tô cansada." Ela acariciou meu cabelo e disse: "Obediência traz bênção, minha filha. Lembre-se disso." Naquela noite, deitada na cama, tentei rezar, mas as palavras não saíam. Só conseguia sentir aquele toque escondido e ouvir a voz dele dizendo que Deus castiga quem quebra a confiança. Chorei baixinho, virada para a parede, com medo que minha mãe ouvisse. Na escola, Lourdes percebeu meus olhos inchados. "Você chorou, Rosa. Me conta, o que está acontecendo?" "Não posso", murmurei, olhando para o chão. "Não pode?" Ela franziu a testa. "Rosa, isso não tá certo. Você parece com medo o tempo todo." Senti as lágrimas subirem, mas engoli. "É um segredo", deixei escapar, sem querer. "Segredo?" Ela apertou minha mão. "Rosa, cuidado. Nem todo segredo é coisa boa." As palavras dela me acompanharam o dia todo. Mas à noite, sozinha, lembrei da frase do pastor: "Deus castiga quem quebra a confiança." O medo foi maior. No domingo seguinte, o pastor pregou sobre castigo. Falava que Deus não tolerava desobediência. Eu estava sentada na frente, como ele sempre pedia, e cada palavra parecia cravar em mim como faca. Depois do culto, ele me chamou para o altar. "Rosa, você sabe que Deus está vendo seu coração. Obedecer é a maior prova de fé." Assenti, sentindo o rosto arder. Ele sorriu, colocou a mão no meu ombro e disse em voz baixa: "Não esqueça, se você contar para alguém, Deus pode se afastar de você." Voltei para casa com um peso enorme dentro do peito. Minha mãe sorria, feliz por eu estar crescendo na fé. Mas eu, por dentro, já não sentia fé nenhuma. Só medo. Naquela noite, fiquei olhando para o teto de telhas, ouvindo o barulho dos grilos. Quis gritar, mas nenhuma voz saiu. Eu era só uma menina de 9 anos, e já acreditava que meu silêncio era a única coisa que me mantinha salva. O verão chegou, e o calor parecia carregar também o peso que eu sentia dentro do peito. As ruas de terra da minha vila estavam secas, e o vento levantava nuvens de poeira que entravam pelas frestas das janelas da nossa casa simples. Eu andava pelos dias com o corpo cansado e a alma apertada, mas continuava cumprindo as ordens que o pastor Joaquim dava. Minha mãe dizia que eu estava crescendo para ser uma mulher de Deus, uma menina forte e obediente.
Ela falava com orgulho para as vizinhas e para os parentes que visitavam a casa. Eu tentava sorrir para ela, mas o sorriso nunca chegava aos olhos. Numa manhã quente, enquanto ajudava minha mãe a lavar roupas no tanque, ela me chamou com um tom sério. Rosa, o pastor quer que você venha ajudar na igreja toda semana agora. Ele disse que sua dedicação precisa ser maior. Meu coração disparou. Mãe, eu não sei se posso. Ela franziu a testa, os olhos brilhando de uma fé cega que me assustava. Você vai, menina. Deus está te chamando para uma missão especial. Não pode recusar. Eu não tive escolha. Os dias começaram a se repetir com a mesma rotina sufocante. Eu ia para a escola, mas logo depois ia para a igreja. O pastor encontrava sempre um jeito de me manter perto dele, limpar a sala dos fundos, arrumar os hinos, levar flores. Mas agora, os toques não eram mais só no ombro ou no joelho. Às vezes, quando estávamos sozinhos, ele encostava a mão na minha cintura, como se testasse até onde podia ir. Meu corpo congelava, o medo me paralisava. Uma tarde, depois que ele me chamou para a salinha, ele fechou a porta devagar, e eu senti a ausência do mundo lá fora. O silêncio era pesado, quase sufocante. Ele falou com voz baixa, quase um sussurro. Rosa, você é minha menina escolhida. Deus me confiou a tarefa de cuidar de você. Não pode contar a ninguém, nem à sua mãe. Se fizer isso, vai perder a bênção. Eu queria fugir, queria gritar, mas minha voz sumiu. No caminho de volta para casa, minhas pernas tremiam, e o sol parecia pesar mais sobre meus ombros. Minha mãe me esperava na varanda, com um sorriso que agora me parecia um pouco assustador. Voltou cedo hoje, filha? O pastor disse que você está fazendo a obra de Deus. Estou orgulhosa. Eu tentei sorrir, mas as lágrimas começaram a escorrer silenciosas. Naquela noite, enquanto me deitava, o medo era tão grande que parecia que o ar não entrava nos meus pulmões. Tentei rezar, mas só ouvi o silêncio cruel. Senti que minha infância estava sendo roubada, e que ninguém poderia me salvar. Eu estava sozinha, presa num segredo que me destruía por dentro. Hoje, com 64 anos, olho para trás e vejo uma menina que foi roubada antes mesmo de entender o que era o mundo. A menina que brincava na rua, cantava hinos na igreja, que sonhava em ser alguém, virou sombra de si mesma por conta de um segredo sagrado que me matou aos poucos. Nunca tive coragem de contar tudo antes. Por medo, vergonha, por acreditar que Deus estava punindo minha alma. A fé que minha mãe tinha no pastor me calou. A descrença dela quando finalmente tentei falar me quebrou ainda mais. Me senti sozinha, invisível, e carreguei essa dor por anos, como uma cruz silenciosa. O pastor Joaquim se foi há muito tempo. Nunca tive a chance de confrontá-lo, de gritar para o mundo que ele não era homem de Deus, que roubou minha infância, que me fez carregar um peso que não era meu. Minha mãe também já partiu, levando consigo o silêncio e a fé cega que nos separou. A Lourdes, minha amiga de infância, sempre foi minha luz na escuridão. Foi ela quem me ajudou a encontrar a voz e a coragem de falar, de buscar ajuda, de tentar reerguer minha vida. Mas as marcas, essas, ficaram. Passei anos tentando costurar minha alma despedaçada, igual aos vestidos que aprendi a fazer com Dona Zilda, aquela mulher que me acolheu quando eu mais precisei. Encontrei um pouco de paz no trabalho, no grupo de mulheres que me ensinou que a dor pode ser dividida, que não estou sozinha. Mas a verdade é dura, aquela menina que fui, com a fé pura e o sorriso aberto, não voltou. As noites de pesadelo, os arrepios ao ouvir hinos, o medo que nunca desaparece. Eles ainda estão aqui, comigo. Eu sobrevivi. Levantei a cabeça, lutei, construí uma vida simples, ensinei outras meninas a costurar seus próprios caminhos. Mas a paz completa, aquela de criança feliz, eu nunca encontrei de verdade. Se você está me ouvindo, e carrega um segredo, uma dor, saiba que não está sozinha.
A vida é dura, sim, mas somos mais fortes. A luta para seguir em frente pode ser longa, cheia de sombras, mas a luz existe. Eu sou Rosa. E esta é a minha verdade.